Estamos de volta com Sala de Imprensa, hoje dia 24 de maio de 2016. Desde já agradecemos mais uma vez a você pela oportunidade de estar levando para você informações necessárias, informações interessantes como essa que a gente passa do programa Sala de Imprensa nessa série de entrevistas com os nossos pré-candidatos à Prefeitura de Guarapari. E hoje nós recebemos o José Amaral Filho, ele é pré-candidato à Prefeitura de Guarapari pelo PSOL. E eu fiquei devendo ao Rodrigo espaço, porque eu conversei demais no primeiro bloco. Eu queria deixar agora a palavra franqueada a você, Rodrigo, faça a sua pergunta. Fabiano, vou até atender o pedido das pessoas no WhatsApp para trazer a conversa. A gente conversou um pouco nacional, mas para trazer mais para a nossa realidade. O Amaral, o pessoal tem uma ideia diferente. Só que nós temos uma política instalada na cidade, nos principais municípios. Como é que funciona a relação com a Câmara? O prefeito oferece cargos ou oferece obras no bairro daquele parlamentar e aquele parlamentar vota os projetos que o prefeito precisa ou que a cidade precisa, né? Como é que você vai lidar com essa questão com os vereadores? Bom, Rodrigo, é aí que a gente vai ver realmente quem está interessado em fazer um trabalho pela cidade ou um trabalho para o seu grupo, para si próprio. Guarapari, como você falou, infelizmente tem esse costume de trocar. Geralmente quando a gente vê um prefeito, uma Câmara nova assumindo, vem aquele discurso, nós trabalharemos em parceria. Gente, em primeiro lugar, são dois poderes independentes. O poder legislativo tem que fiscalizar o poder executivo, não sabotar o poder executivo, que não está lhe dando cargos, que não está lhe dando... Até porque o que acontece? O papel do vereador é muito bem especificado. Ele tem que criar políticas públicas para que o município desenvolva essas políticas públicas. Então nós teremos um trabalho, Rodrigo, de transparência, principalmente com a população. É claro que nós vamos dialogar com a Câmara, nós não somos loucos de trabalhar sem a Câmara, mas pode ter certeza que essas políticas de favores, elas vão estar com seus dias contados numa administração do PSOL. Mas você acha que consegue conciliar uma política diferenciada dessa? Porque vai faltar apoio ao Executivo. Sim, Fabiano, vai ser difícil, como eu falei, vai ser muito difícil, mas justamente para suprir esse apoio político, que pode faltar em um momento, mas a gente tem certeza que, com o passar do tempo, os próprios políticos vão entender que o que a população clama hoje é uma mudança completa, uma mudança de comportamento. Nenhum funcionário público se sente à vontade trabalhando com um chefe que está ali que é só um cabo eleitoral de um político. Sabe? Então isso reflete onde? Reflete na população. Agora, desculpa, eu tenho que fazer a pergunta do pessoal que participa com a gente, com os telespectadores pelo WhatsApp, mas para passar a palavra para os nossos telespectadores, eu queria só colocar, quando você fala de faltar apoio, de fazer uma política talvez, digamos, reeducando aqueles que participam do poder, quando se elege um parlamentar ou um prefeito, a população está dizendo, olha, está aqui uma carta para você me representar. E quando às vezes eles vão exercer o poder, o povo lá fora está gritando por uma coisa, e aqui dentro se vota por outra coisa, contra o povo. Sim. É isso que acontece. Bom, vamos abrir aqui o espaço, quero já agradecer ao Ubirajara aqui do bairro Parque Areia Preta. Ubira, muito obrigado por estar sempre acompanhando a nossa programação, em especial essa série de entrevistas, né? O Ubira acompanhando praticamente tudo, se perdeu algum, mas eu acho meio difícil estar sempre acompanhando a gente. Ele mandou uma pergunta, Amaral, é o seguinte, ele mora aqui no bairro Parque Areia Preta e a pergunta dele é o seguinte, o que você acha, caso você venha a ser candidato, a ser prefeito, do rotativo numa área residencial, onde alguns moradores, como ele mesmo, não tem garagem, e tem que deixar o carro na rua, né? E agora, para quem pedir socorro? Ele diz mais, ele não é contra o rotativo, mas com relação ao local, ele é contra os locais em áreas residenciais ou semi-residenciais.
Então, eu queria ouvir a sua colocação com relação ao rotativo nesses termos que ele colocou. Bira, obrigado. Bom, Bira, eu compactuo com a sua opinião. Eu também sou a favor do rotativo, não da forma com que ele foi implantado em Guarapari, é claro. Ele, desde o início, ele já vem errado. E há um excesso no rotativo que é explícito para todo mundo. Sabe, o rotativo ele tem que servir para quê? Para você regularizar a situação no local de comércio. Ele não é para dar lucro para ninguém. Sabe, é para você organizar a cidade. Então, o grande problema, Bira, de quando você delega um serviço desse a uma empresa, é qual? A empresa quer lucro. Se eu tenho uma empresa, eu quero lucro. Não me interessa se a cidade está organizada ou não. Eu tenho que lucrar. Sabe? Então, você pode ter certeza de uma coisa, Bira. O pessoal, dentro de uma administração, ele vai levantar todo o processo do estacionamento rotativo, não só esse contrato, Fabiano, mas contrato de rodoviária, vários outros contratos que estão assim meio, digamos, sombrios dentro de Guarapari. Todos esses contratos vão ser levantados. Auditados. Todos eles vão ser auditados. O pessoal, uma das primeiras atitudes do pessoal vai ser uma auditoria em todos os contratos da prefeitura, porque a gente tem que saber o que a gente está pagando, a gente tem que saber o que a gente está recebendo de serviço e a gente tem que saber se a população está satisfeita com esse serviço que está sendo prestado ou não, porque a obrigação do município é satisfazer a ansiedade da população, não de empresários. Rodrigo? Bom, falando por esse caminho aí, nós temos uma companhia em Guarapari, que é a CODEG, que foi uma companhia que foi criada para melhoramento e desenvolvimento da cidade, ou seja, para pensar, né, a cidade, mas na verdade o que ela faz hoje? Cuida da iluminação e os garis, né, e a limpeza pública, que está lá, que poderia estar na administração pública. O que você pretende fazer com a CODEG? Bom, Rodrigo, a CODEG é uma incógnita também muito grande. A gente ouve falar muitas coisas da CODEG, mas sabe muito pouco dela, o que também nos coloca numa situação meio delicada. Mas o que a gente vê é o seguinte: esse modelo que a CODEG segue de empresa mista, capital misto, metade 51% municipal, o restante privado, isso é um modelo que não dá certo. Tá? Então, uma das saídas é ou você municipaliza 100% da CODEG ou você acaba com ela. Ou você incorpora ela uma série de outros serviços, mas como eu falei, municipalizada. Então, por exemplo, a CODEG poderia estar tomando conta da questão do estacionamento rotativo. Porque o que essa empresa fez? Essa empresa ela institucionalizou a profissão de flanelinha. Porque onde tem um parquímetro? Não tem, você não tem um controle. Por mais que as pessoas falem, mas tem um tablet que não sei o que. Você tem que esperar o agente chegar, você tem que procurar o agente. Isso é um problema sério. Isso é um problema seríssimo. Sabe, o agente ele pode te cobrar ou não. Ele pode te dar uma multa se ele achar que você... Então, o que acontece? A população de Guarapari está na mão de um projeto mal elaborado, e de um projeto que só está trazendo transtorno para a população de Guarapari. E que poderia, como você citou, a CODEG, se fosse uma empresa realmente que estivesse voltada para o desenvolvimento de Guarapari, poderia estar administrando isso da forma com que eu falei, da forma que você vai trazer organização para a cidade e qualidade de serviço prestado ao munícipe, sem você estar visualizando lucro. O lucro da prefeitura é o bem-estar da população. O Bira está dizendo que está satisfeitíssimo com a sua resposta, com a sua colocação. Mais uma vez, obrigado, Bira. Falando da CODEG, o Rodrigo colocou muito bem, né? CODEG, Companhia de Desenvolvimento e Melhoramento Urbano. Pensar a cidade. Aliás, uma das coisas que não tem sido feita é isso, é exatamente isso. Não se pensa a cidade. Vai se colocando contramão daqui, contramão de lá, vai colocando um rotativo aqui que você tem que parar o carro e ficar procurando, ver se alguém cai do céu para que você pague ainda, né? Procurar a pessoa para pagar, quer dizer, é realmente um projeto mal elaborado. Pergunta agora do jornalista Wilker Carvalho Lopes do portal
27. Pergunta dele, Amaral, é o seguinte: qual a solução que você teria, caso venha a ser realmente candidato e venha a ser prefeito de Guarapari, para melhorar a arrecadação de Guarapari e, com isso, conseguir fazer mais investimentos em áreas prioritárias? Bom, Obrigado, Wilker, obrigado pela participação. Obrigado pela pergunta. O Wilker sempre com perguntas muito pertinentes também. Wilker, Guarapari tem um problema muito sério chamado IPTU. Tá? A gente tem aí milhares de imóveis fechados, imóveis para especulação. O novo PDM agora, eu fui conselheiro do PDM durante 2 anos, e o novo PDM, ele amplia, por exemplo, a área a zona de turismo, de prioridade turística, na orla de Guarapari. E também prevê ampliação do gabarito dos prédios. Então, um dos mecanismos que a prefeitura, que uma gestão do pessoal pretende utilizar é o quê? É criar um IPTU progressivo. Ou seja, se você tem um terreno num local de grande valorização imobiliária, se tem um terreno baldio ali atrapalhando, cada ano que passar você vai pagar um IPTU mais caro. Por quê? Porque aquele terreno não pode estar ocioso ali para especular. Sabe, se você tem um apartamento que fica fechado o ano inteiro, você vai ter um IPTU que não vai poder ser o mesmo do sujeito que mora aqui o ano inteiro, que deixa o dinheiro dele aqui, que trabalha aqui. Mas isso não traria, por exemplo, um problema para o setor imobiliário? Pessoas que compram apartamento que venham realmente uma vez por ano? Fabiano, o setor imobiliário de Guarapari, ele é muito forte, mas ele tem que assumir a responsabilidade dele também com o município. Sabe, a gente não pode pensar em priorizar um setor penalizando todo o município. Sabe? Então, por isso que o município de Guarapari está hoje na situação que está. Por quê? Porque toda a nossa política municipal sempre foi pensada dessa forma. Eu vou priorizar tal setor e o geral fica abandonado. Posso falar para o Rodrigo, que tem várias perguntas aqui no WhatsApp chegando. Rodrigo, fique à vontade. Bom, caminhando nesse mesmo assunto, e as indústrias? O pessoal é a favor ou contra as indústrias em Guarapari? E sobre essa questão dos prédios, o pessoal pretende limitar o número de apartamentos? Tudo bem que temos poucas áreas agora na beira da praia, mas pensam nisso? Sim, a gente vai fazer com certeza uma revisão do PDM. Tá? O PDM ele tem que ser revisto, até porque a gente tem que pensar numa cidade mais horizontalizada um pouco. Porque senão o que acontece, Rodrigo? Você loteia a orla da praia com prédios gigantescos. A rua de trás já não vale mais nada. Então, se você coloca um gabarito menor na rua da orla, a rua de trás vai ter valor, porque a rua da frente não tampou o visual do mar, que pode ter até 2, 3 quadras atrás. Sabe? Então, a gente tem que pensar na valorização da cidade como um todo. Desculpa, a outra pergunta que você me fez. Indústrias. Bom, o pessoal não é contra o desenvolvimento industrial. O pessoal é contra o desenvolvimento industrial irresponsável da forma com que ele é feito hoje também. Então a gente vê, por exemplo, o governo do estado. Quantos bilhões de incentivo à indústria? E está lá só poluindo a Grande Vitória. Então a Grande Vitória é uma das regiões metropolitanas mais poluídas de minério de ferro, se não for a mais do Brasil. Então, será que esse incentivo que você dá para a implantação de indústrias está voltando? Se eu estou ficando doente, ele não está voltando, porque eu não tenho hospital. Então, Rodrigo, a gente pensa muito, o pessoal pensa muito na questão da geração. É claro que a gente precisa de gerar emprego, mas a gente pensa muito na questão da geração de renda também. Não só do emprego, porque o que é o emprego? O emprego é fazer o rico continuar rico e o pobre continuar pobre. Então a gente pensa na geração de renda também, de que forma? De que você que poderia ser empregado de tal indústria ali, você pode ter uma empresa. Então vamos supor, a Prefeitura de Guarapari vai licitar a pintura de meio-fio da cidade. Se eu for licitar a cidade inteira, eu vou ter que ir para uma indústria, para uma empresa, uma grande empresa, para ela ir lá e botar um monte de funcionário ali pintando meio-fio. Agora, se eu licitar por setores da cidade, por bairro,
Eu posso ter, Rodrigo, aquele pequeno trabalhador, o pequeno empresário ali do bairro mesmo, participando dessa licitação e ele mesmo empregando as pessoas ali do bairro e fazendo a renda ser produzida aqui e ser gasta aqui. A circulação de renda da cidade também. O imposto fica aí, né? O imposto fica aqui. Acontece muito isso em Guarapari, região de Anchieta, a gente vê muito isso. Você pega aí 4, 5 mega empreiteiras, essas pessoas vêm, trabalham, se alojam, mandam a renda para fora e depois, quando a empresa acaba, eles vão embora e realmente... E o caos social fica para a cidade. Fica, o ônus fica. Pergunta agora do Max Júnior, ele pergunta o seguinte: você, por ter raiz no interior, por ser do interior, ele coloca aqui, conhece as dificuldades do povo do campo, principalmente a questão do transporte. O que pretende, caso venha sempre o prefeito um dia, fazer para o povo do campo e o que é sempre o mais esquecido? Obrigado, Max, pela participação. Obrigado, Max, pela pergunta também maravilhosa. Fico até honrado aí porque sou do interior. Eu costumo até falar, Fabiano Rodrigo, que eu sou um guarapariense baiano. É porque eu nasci em Bahia Nova, aqui no interior de Guarapari. Sou de Bahia Nova, fui criado em Bahia Nova, Rio Calçado, e hoje tenho a felicidade de ter voltado para lá e estar morando lá. E justamente por isso, conhecer muito bem os problemas do campo. Então, a gente tem várias ideias também para o interior. Em primeiro lugar, pensar o interior não apenas como um local de roça onde se produz vegetais, carne, leite, não. É pensar que no interior mora gente, que no interior tem cidadãos. Então a gente pretende também criar um distrito a mais em Guarapari, que é o distrito de São João do Jabuti. Guarapari tem 2 distritos, 3, que é a sede, Rio Calçado e Todos os Santos. Mas uma parte do interior muito grande fica ligada à sede, que é essa parte de São João do Jabuti, de Boa Esperança, aquela região ali. A gente pretende criar um distrito ali. E cada distrito desse vai ter uma certa autonomia administrativa para poder se desenvolver. Então nós teremos patrulhas mecanizadas nesses distritos, porque hoje também, Max, a gente, além do transporte, a gente tem uma questão muito difícil no interior, que é o acesso ao maquinário. Então, mais uma vez, eu tenho que pedir favor ao político para eu ter uma máquina para passar na minha propriedade. Então, o que a administração do pessoal pretende é acabar com esses vícios e regularizar, Max, o transporte do interior, porque o que acontece? As linhas municipais do interior são muito precárias. Então, a licitação do transporte público vai disciplinar isso. E está trabalhando também com a questão do transporte alternativo das vans, que a gente também pretende estar dialogando para ver a possibilidade de legalização desse transporte. Isso hoje é uma realidade em todo o Brasil, em várias cidades do Brasil, né? A gente vai para o intervalo, mas antes quero deixar já a pergunta do Ricardo Sabino. Obrigado, Ricardo, pela sua participação lá do bairro Itapebuçu. Ele coloca o seguinte: obras paradas como o hospital, e eu vou emendar aqui, né? Da nova sede da Prefeitura, que também não saiu da primeira laje. O hospital está parado, a obra da nova sede da Prefeitura também. A gente já volta e você responde então depois do intervalo. Nessas colocações, a gente já volta com a sala de imprensa. Até já.